Jesus, o meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me concernar, pelo verbo eterno e de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos 3 visitantes aqui nesta noite. Gabriela, Gabriel e Lucas. Levante a mão. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos ouvir uma apresentação, ver uma apresentação feita pelas crianças, amém?
Oi. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Tem mais algumas crianças aí que não participou da apresentação? Se tiver mais alguma criança, vem aqui à frente. Todas estão aqui? Então, convido a igreja para estender suas mãos para ministrar a bênção de Deus sobre a vida destas crianças. Que Deus possa guardar, protegê-las e que elas cresçam no caminho do Senhor. Amém? Feche os olhos, crianças. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, Senhor, de cada uma dessas crianças que aqui se encontram. Ó Deus, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre elas, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todos os males. Ó Deus, que essas crianças cresçam, ó Pai, nos teus caminhos, que elas possam a cada dia mais ter uma experiência maior contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as professoras, aquelas que estarão ali, para ministrar a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, venha fortalecer, Senhor, e venha aumentar, Senhor, o conhecimento dessas crianças, para que elas nunca venham se desviar dos teus caminhos. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos prestar bastante atenção naquilo que Deus tem preparado para os nossos corações nesta noite. E o nosso pastor será o canal de Deus que vai ser usado por ele para ministrar a palavra do Senhor para cada um de nós. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu mandei a mensagem para os grupos parabenizando as mães, essas mulheres a quem Deus tem concedido a capacidade de gerar, de nutrir e de manter uma vida nesse mundo sagrado chamado ventre materno. Nós manifestamos as mais profundas expressões de amor, de carinho, de apreço e de apreciação a todas vocês, mães, e todas as mulheres de uma forma geral, que vocês possam se sentir privilegiadas, abençoadas e benditas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, que vai ser na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e a partir do versículo 9, onde nós vamos ler, deixe-me aproveitar para me dirigir a você, mamãe, e a você, papai, para te incentivar não só a vir para a escola bíblica dominical, como também a trazer os teus filhos. Tuas crianças precisam do cuidado, da educação cristã e de internalizar as verdades da palavra de Deus em seu coração desde a sua tenra idade. A grande verdade é essa. E a família é responsável por essa dimensão, a escola é responsável e a igreja também tem essa responsabilidade. Hoje nós tivemos uma escola dominical abençoada, muito bem assim recheada da presença de Deus. Desejo do meu coração é que você seja despertado para estar aqui, para estar presente, para participar, porque eu creio que Deus tem muito mais, realmente muito mais para a sua vida. A todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, que Deus abençoe sua vida ricamente e que você seja alcançado pela palavra. Nesta noite eu te convido a fazer a leitura. Quem está com a Bíblia pronta, diga amém. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai celestial, quero te agradecer pelo privilégio que temos de nos encontrarmos em tua casa na noite de hoje, Senhor. Queremos ministrar a tua palavra e queremos fazer na unção e direção do teu Espírito Santo. Venham lançar luz sobre os olhos do nosso entendimento, sobre os olhos do nosso coração, para que a tua palavra possa alcançar as camadas mais profundas do nosso ser e que possamos, ó Deus, realmente crescer na graça, no conhecimento e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, glorifica teu nome, para a glória e honra do louvor do nome do nosso Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, a minha motivação para pregar nesse texto hoje está fundamentado num projeto que nós apresentamos para a liderança da igreja no começo do ano, que está fundamentado em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da família, onde nós estamos investindo através do Aliançados para Sempre. O segundo pilar é o pilar do evangelismo, porque entendemos que a igreja que não evangeliza, ela está deixando de cumprir a sua missão e ela está deixando de cumprir a ordem imperativa do Senhor Jesus e ela perde dessa forma o seu foco. Terceiro pilar é o pilar do discipulado, porque para que a gente possa evangelizar e ganhar vidas para Jesus, a gente tem que ter a estrutura do cuidado. E o quarto pilar é o pilar da renovação espiritual, do avivamento espiritual, que nós precisamos manter aquecido a chama em nossos corações, a chama do avivamento e da renovação e da motivação espiritual. Fundamentado nesses 4 pilares, a gente vem promovendo alguns eventos visando colocar em ação, tirando do papel, tirando do campo teórico e levando para a prática aquilo que nós aprovamos em reunião administrativa local. E no dia 1º de maio desse mês, nós tivemos uma reunião com um grupo específico da igreja, voltado para claro, uma classe bem heterogênea, um grupo heterogêneo, mas assim, com a participação maior da Força Jovem, para que a gente possa, o próximo mês, começar um trabalho de evangelização que nós chamamos de Casas de Paz, por entendermos que é um projeto que é exitoso quando a igreja abraça. E logo de início eu queria envolver a igreja toda na primeira empreitada e não foi possível. A gente terminou
realizando um trabalho que foi bem sucedido, mas não dentro daquilo que nós queríamos, e agora nós estamos trabalhando com grupos específicos para a realização desse trabalho, para a realização desse evento. E eu estava em oração e comecei a olhar para esse texto e me veio à mente o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, que são 4 passos, na verdade, para que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis. Eu não quero hoje falar sobre o nosso relacionamento com Deus, porque ele é inegociável. Em primeiro lugar, Deus está na nossa lista de prioridade absoluta no nosso relacionamento com Ele, e isso é inegociável. Mas eu gostaria de falar de relacionamento com os nossos irmãos, de relacionamento com o próximo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto que nós temos diante de nós. Porque se a gente não se relacionar com as pessoas, como é que a gente vai conseguir ganhar essas pessoas para Jesus, tratar essas pessoas? E se a gente também não, como irmãos, não nos relacionarmos numa comunhão de amor, que tipo de corpo seremos nós? Que tipo de corpo como igreja nós seremos? Um corpo que realmente não se relaciona, obviamente que não é corpo. E pensando nesse tema, eu obviamente que encontraria, e nós encontramos nesse texto aqui, muitos passos para que a gente possa desenvolver relacionamento saudável, mas eu separei apenas 4 pela questão do tempo. E o primeiro tópico que eu quero trabalhar é o tópico do amor. O segundo tópico que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos é o tópico da humildade. O terceiro é o tópico da tolerância, de você ceder. E o último tópico é o tópico do perdão, porque entendemos que esses são passos importantes na construção de relacionamentos saudáveis. Mas a título de introdução, eu gostaria de dizer que existe um autor chamado Leslie Parrott. Ele escreveu um livro sobre relacionamentos, e esse autor diz que não há nada tão forte, tão arraigado na personalidade humana quanto o relacionamento. E aí ele levanta a pergunta: por quê? E ele mesmo responde: por um único motivo. Somente quando nos ligamos a outras pessoas é que conseguimos suprir as nossas necessidades. Deus não nos criou para vivermos isoladamente. Deus nos criou como seres que têm a necessidade de construir e de desenvolver relacionamentos com o seu próximo, com o seu irmão. E é nesse relacionamento que a gente desenvolve, que a gente também supre as nossas necessidades. E o autor continua dizendo: gostemos ou não, invariavelmente todos nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos de amizade, precisamos de afeto, precisamos de amor. Não é uma questão de opção de vida e nem de sentimentalismo. Faz parte do kit de sobrevivência de nossa espécie. Nós precisamos de alguém. É muito verdadeiro aquele corinho bem antigo que a gente cantava: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é a grande verdade. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes, e a Bíblia mesmo diz que melhor é serem 2.
A gente aplica muito esse texto de Eclesiastes ao contexto do casamento, e se aplica mesmo, mas Salomão, nesse texto, ele está pensando exatamente do desenvolvimento do relacionamento, na importância de você ter amigos saudáveis. Tanto é que em Provérbios, o mesmo autor, no capítulo 18, versículo 24, ele diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que é um irmão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz que melhor é serem dois, ele vai explicar por quê. Porque quando um está com frio, o outro pode aquecer. Quando um cai, o outro levanta. E assim por diante, um vai dando força para o outro. E aí ele diz, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, meus queridos irmãos, existe também um autor bem conceituado e conhecido no mundo evangélico chamado Charles Swindoll. Em seu livro Davi, ele escreveu uma série de livros biográficos, falando sobre a biografia, a vida de vários personagens bíblicos. Então ele escreveu sobre a vida de Davi, e o livro é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele diz ali no seu livro, e a Bíblia confirma isso, que Davi tinha amigos que foram como árvores protetoras em tempos de angústia da alma. E Charles Swindoll cita o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 23 e 24. Há algum tempo atrás, foi bem precisamente no período da pandemia, que nós ouvimos uma palavra do nosso mestre, o diretor do nosso seminário teológico em Anápolis, pastor Ivailton. Ele trouxe na verdade ele escreveu um artigo direcionado à liderança da igreja, dizendo: não ande sozinho, não caminhe sozinho, porque você corre o risco de se perder no caminho. E é verdade, irmãos, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, precisamos de amigos, de amizades verdadeiras, de pessoas que têm coragem de falar para você aquilo que outros não teriam coragem de te dizer. Porque o amigo verdadeiro é aquele que te defende publicamente, mas é aquele que te chama a atenção particularmente. É aquele que aponta o dedo e diz: você está errado. E ele faz isso porque ele quer o teu bem. O amigo é esse que dá proteção e que dá cobertura. É isso que a Bíblia nos mostra sobre esses amigos de Davi, que foram como árvores protetoras em tempos de angústias da sua alma. Escute, não ande só. Aristóteles, filósofo grego, diz que o homem não foi criado para viver isolado, ele foi criado para viver em sociedade. Quando ele diz que o homem é um ser político, ele está dizendo que o homem não foi criado para viver sozinho. O homem, ele se desenvolve, ele cresce, ele evolui na interação, na construção de relacionamentos. Ele desenvolve projetos, amplia suas ideias, coloca em prática muitas coisas quando eles estão em equipe, quando eles estão trabalhando juntos. Esse texto de Romanos que nós temos diante de nós, o versículo 18 principalmente, e no versículo 18 na tradução, Nova Versão Internacional, eu gosto muito quando ele diz que devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, ele está dizendo que temos que buscar ter um bom relacionamento com todas as pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz: no que depender de vós, é aquilo que diz a minha tradução, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, faça de tudo para ter bons relacionamentos.
Já o texto de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, vai nos dizer que devemos aproveitar bem as oportunidades que temos e nos relacionar com as pessoas. Para quê? Aí ele vai dizer, para que a gente possa lançar sobre a vida dessas pessoas sempre palavras agradáveis, temperadas com sal. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós iniciamos a estudar a temática do medo, e na verdade a gente não passou da autoavaliação. O assunto foi, uma frase, abriu-se um leque de possibilidades para que a gente estudasse até quase 11 horas da manhã, e foi muito bom. Mas eu estava falando pela manhã que as palavras, elas não são sons inexpressíveis. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, eu disse que não teria tempo para explicar o conceito teológico de imagem e semelhança de Deus ali na escola dominical, mas eu queria aproveitar essa fala para dizer que a Bíblia está dizendo que Deus criou o homem parecido com Deus. E uma das coisas que nós parecemos muito com Deus é o poder da linguagem, o poder da comunicação, o poder da fala. E é interessante a gente entender que a nossa fala, ela não é apenas sons sem efeito. As nossas palavras, elas têm o poder de criar, elas têm o poder de construir ou de destruir, de abençoar ou de amaldiçoar. Ela tem o poder de levantar ou tem o poder de derrubar. Ela tem o poder de afirmar ou tem o poder de não afirmar. Ela tem o poder de negar. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa é a informação geral de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. O versículo 2 vai nos dizer que a terra estava totalmente desorganizada. Alguns teólogos entendem que no original hebraico, essa expressão sem forma e vazia, que é o que está escrito no versículo 2, nos dá uma ideia de algo negro, tétrico, terrível, tenebroso, um caos, uma desordem total. E Deus foi liberando a sua palavra criadora. Ele disse, haja luz, e a Bíblia diz, e houve luz. E a Bíblia diz que Deus criou o luminar, um luzeiro maior para governar o dia, e um luzeiro menor para governar a noite. E assim ele foi trazendo à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sabendo da importância das palavras, o apóstolo Paulo diz aqui em Colossenses que no desenvolvimento de relacionamentos com o nosso próximo, nós não devemos liberar palavras que põem ninguém para baixo, que derrube alguém, que acabe de matar quem já está morrendo. Mas a tua palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, que venha ajudar, que venha reanimar as pessoas que te ouvem. Isso é muito importante, a gente precisa aprender esse princípio. Não é à toa que Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então, meus queridos, fundamentado nisso, eu quero destacar nesse texto que nós temos diante de nós, de Romanos capítulo 12, apenas 4 princípios que nos mostra como manter relacionamentos saudáveis. O primeiro princípio, vamos para ele agora. O amor é a virtude que torna o relacionamento mais sólido e mais duradouro. Olha o que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo 9 do capítulo 12. Ele diz, o amor seja sem hipocrisia.
Tem outra tradução corrigida que diz: o amor seja não fingido. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos queridos, eu tenho me preocupado com essa graça barata que tem sido pregada nesses últimos dias que nós estamos vivendo, onde se prega sobre a importância de você aceitar Jesus como seu Salvador, mas não se entregar a Ele como seu Senhor, mostrando que a graça é suficiente para tudo, que eu posso ter Jesus como meu Salvador e não necessariamente tê-lo como meu Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que hoje a filosofia de muitas igrejas não importa se você não aceita o nosso ensino, o importante é que a nossa casa está cheia, e se está cheia é porque está dando certo. Aí você vai encontrar muita gente se dizendo crente, dizendo servo de Deus, mas dizendo venha como está e permaneça como está. Continua vivendo do mesmo jeito que você vivia antes de vir à igreja, que isso não tem nenhum problema. Problema tem o crente pular o carnaval, ficar quase nu no meio da rua, achar que relacionamentos alternativos não tem problema nenhum, porque Deus é amor e Ele abraça todas as formas de amor. Eu não sei qual a Bíblia que você está lendo, mas a minha Bíblia diz que a relação de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, você pode chamar de tudo, a Bíblia chama de paixão infame. Então, meus queridos, esse texto aqui está dizendo que aquele que é salvo deve amar sem fingimento as pessoas. E é interessante que o amor não é um dom. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre 9 dons. Obviamente que existem mais dons na Bíblia, no Novo Testamento, mas ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai apresentar 9 dons, que são divididos em 3 grupos de 3. O primeiro grupo nós chamamos de dons de revelação, que está incluído nesses dons a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Segunda classificação dos dons, a gente chamaria de dons de inspiração ou dons de elocução, que vem a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. E a terceira classificação a gente chama de dons de poder, onde está o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Paulo apresenta esses dons como sendo necessários para a edificação da igreja. Mas no capítulo 13, ele começa dizendo: procurai com zelo os melhores dons, mas eu lhes mostrarei ainda um caminho mais excelente. No final do capítulo 12. Então, quando você vai para o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa a mostrar que o amor é obviamente o supremo dom, mas é um caminho sobre modo excelente que precisa ser percorrido. Então, quando eu digo que o amor não é necessariamente um dom, eu estou querendo mostrar que, na verdade, o amor é um mandamento. Muito mais do que um dom, ele é um mandamento. Porque um dom é um presente, um dom é uma dádiva, um dom é algo que se recebe. Um presente, obviamente que eu não posso ser mal educado e não aceitar um presente.
por mais que eu possa até nem gostar do presente, mas eu não vou demonstrar um negócio desse, não é verdade? Mas eu tenho a opção de aceitar e depois deixar de lado, ou se for uma pessoa tanto grosseira, pode até dizer, não quero teu presente não, vai depender do estado de ânimo da pessoa, mas o mandamento eu sou obrigado a cumprir. Quando o doutor da lei se aproximou de Jesus, perguntou qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. E Paulo diz que esse amor, ele não pode ser fingido. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai mostrar que quem ama nessa dimensão é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não tem inveja. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal, um ateu bem inteligente. Ele estava dizendo que quer conhecer quem são teus amigos? Reúna o pessoal e comece a dizer, olha, eu estou muito bem. Estou na melhor fase da minha vida. As portas estão abertas para mim. Tudo está dando certo na minha vida, na minha empresa. Estou ganhando dinheiro aos montões. Aí você olha para aqueles que vão estar olhando para você, dando risada, feliz, e vai olhar para aqueles que fecham a cara. Aí você descobre quem são teus verdadeiros amigos. Eu não sei se concordaria totalmente com ele, mas é uma forma interessante de você avaliar. Eu sei que à luz das Escrituras, e isso eu tenho certeza, que independentemente de eu contar uma história e a pessoa rir para mim, ou trancar a cara para mim, menear a cabeça para mim, a Bíblia diz que eu devo amar essa pessoa mesmo assim. É isso que a Bíblia diz. Porque ele começa a dizer, falando de um relacionamento que envolve os irmãos. Ele começa a dizer, o amor seja não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é isso? Amor fraternal. Amor entre irmãos. Amor de irmãos. Mas aí depois que ele dá muitas recomendações, ele vai dizer que a gente não deve se vingar. Que a gente não deve revidar o mal com o mal. Ele disse pelo contrário, você deve pagar o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Porque você fazendo isso vai amontoar brasa viva sobre a cabeça dele. Mas voltando aqui, Paulo vai dizer que quem ama não vai ter inveja, não se vangloria, quem ama não se orgulha, quem ama não maltrata, quem ama não procura os próprios interesses, quem ama não se ira, quem ama não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí ele fecha dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Obviamente que ele está falando de uma dimensão de amor que não se alcança da noite para o dia. Essa dimensão de amor aqui é o amor ágape, é o amor que existe no próprio Deus, e para você atingir a estatura da plenitude de Cristo, meu irmão, você precisa realmente se dedicar totalmente na presença do Senhor. E um dos teólogos que acreditava ainda nessa possibilidade de você aqui na terra, em carne e osso, atingir essa dimensão, John Wesley, o pai do metodismo, acreditava nisso. Mas eu creio que a gente tem uma caminhada desafiadora, porque isso aqui é um caminho a ser percorrido.
É uma disciplina diária que eu tenho que desenvolver. E eu entendo que para a gente alcançar tudo que está nessa dimensão, a gente precisa de muita graça, de muito domínio de Deus. E é interessante que Paulo não está falando nada de novo nisso aqui. Paulo está simplesmente reiterando, ele está simplesmente reafirmando, ele está simplesmente corroborando com aquilo que o Mestre Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 44 até o 46, Jesus diz assim: amem seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Portanto, se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Não é verdade? Então, meus queridos, um cristão verdadeiro não deve ter pessoas como inimigas, mas o texto nos ensina que devemos amar até aquelas pessoas que por algum motivo nos consideram inimigos dela. É isso que a Bíblia nos ensina. É fácil isso? É muito fácil amar as pessoas que nos amam. Gostar de quem gosta da gente. Você tomar um tapa na cara ou no pé do vidro e não revidar, meu irmão, precisa estar cheio do Espírito Santo mesmo, não é brincadeira não. Senão vai fazer igual aquele irmão, que um dia um bêbado desviado daqueles encrenqueiros se aproxima de um crente e diz: eu quero saber se você é crente mesmo. A Bíblia diz que se a gente bater na cara do crente, ele deve dar o outro lado. Sentou a mão no crente, aí o crente disse: mas a Bíblia diz que a gente deve dar tudo em dobro. Aí deu uma surra no bêbado. Então, irmãos, que não é fácil, mas a Bíblia nos ensina a orar. E hoje eu estava lá em casa conversando sobre esse assunto. Eu disse: eu levo muito a sério o sermão de Jesus, quando ele diz que a gente deve abençoar quem nos amaldiçoa. Não é fácil. A pessoa está te apunhalando, está falando mal de você, e você abençoando a pessoa. A pessoa está perseguindo você e você orando por ela. A pessoa não consegue ver nada de bom em você, só fala mal de você e você fala bem dela. Mas é isso que a Bíblia ensina você a fazer. Que existem aquelas pessoas que só vê o lado ruim das coisas, não consegue ver nada bom em ninguém. E a Bíblia está dizendo que você deve fazer o contrário. É o camarada dizendo: vai andar comigo uma milha, eu estou disposto a ir duas. Não, eu vou agora tomar a tua túnica. Aí você dizer: pega a minha capa também. Irmãos, olhe, David Cornfield, o autor desse livro que a gente usa como texto da escola dominical, em um treinamento que ele estava dando para nós pastores, acho que em Campinas, interior de São Paulo, ele disse que viver a vida cristã, cumprir os mandamentos do Senhor, é impossível sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a grande verdade. E Paulo está dizendo aí que você deve amar as pessoas nessa dimensão. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Nós estamos preocupados conosco mesmo? Ou estamos preocupados com as pessoas que estão aí caminhando? Nós estamos vivendo, como a Luzirene falou muito bem, uma tragédia terrível no Rio Grande do Sul. Sabe o que é que me faz louvar a Deus? É que eu vejo muitas igrejas, dentre as muitas igrejas, a nossa igreja presbiteriana renovada a nível nacional está fazendo um trabalho extraordinário para abençoar o povo no Rio Grande do Sul. Primeiro, uma equipe de pastores de Santa Catarina, porque é o mesmo presbitério, está lá ajudando, apoiando, acolhendo o pessoal, distribuindo roupa, alimento.
Segundo, nesse momento, o Brasil inteiro está se mobilizando para levantar alimento, roupa, mantimento, as nossas igrejas no Brasil inteiro, e tem um local de entrega para ser distribuído lá no Rio Grande do Sul, e hoje as igrejas presbiterianas renovadas estão levantando uma oferta especial para mandar para a secretaria da nossa igreja para ser encaminhado a nível nacional para abençoar o povo lá no Rio Grande do Sul. Isso é a praxis do Evangelho. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, eu quero que você coloque isso na sua mente, que relacionamento começa regado com muito amor e com muito carinho pelas pessoas. Existe uma teologia que está em grande evidência hoje, e ela é defendida por grandes intelectuais, que questiona o amor de Deus para com o pecador. Na verdade, eles ensinam que Deus não ama o pecador. Eles ensinam que Deus ama a todos, no sentido de que Deus é amor, genericamente. Mas esse amor que alcança o pecador, não é para todos. Deus amou apenas um grupo que ele escolheu para ser salvo, e os outros tudinho ele determinou que vá para o inferno. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam como é abraçar essa teologia. Eu digo, na igreja presbiteriana renovada você pode abraçar essa teologia em teoria, mas na prática você tem que agir de uma forma diferente. A minha Bíblia diz que nós devemos amar indiscriminadamente, porque Deus é amor. Se eu quero alcançar as pessoas, eu tenho que amar a todos. Então, é importante lembrarmos que o amor não é apenas uma opção para o cristão, e sim um mandamento que Cristo nos ordenou. João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 João, o apóstolo vai dizer que aquele que não ama, não conhece, porque Deus é amor. Então, meus queridos, esse é o primeiro passo. O segundo passo, para você desenvolver relacionamento saudável, é a humildade. A humildade é uma virtude que promove conexões entre as pessoas. E eu olho para esse texto que nós temos diante de nós. Primeiro, para o versículo 16, quando Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. 2 pontos, ou ponto e vírgula. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Além de Paulo ensinar que a gente deve se apegar às coisas que são humildes, ele está nos ensinando a desenvolver o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento é esse? Sentimento de consideração. E em Filipenses capítulo 2 ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de um doulos. O que é doulos em grego? Traduzindo para a nossa língua, é escravo, é servo. E encontrando-se nesse estado, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, meus queridos, a humildade é uma virtude que promove conexões entre pessoas. Deixa eu ver aqui um texto. Em 1 Pedro, capítulo 2,
E versículo 17, quando ele diz: tratai com honra, tratai todos com honra. Quantas pessoas eu devo tratar com honra? Todos. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrar as pessoas é respeitá-las, é ter disposição de se relacionar com as pessoas sem as julgar, é ter a capacidade de reconhecer a importância do outro, aprendendo a respeitar as diferenças das pessoas. Jesus aborrecia o pecado, mas amava e respeitava as pessoas, independente de quem elas eram. Não é verdade? Por isso que ele diz: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos. Nesse convite, em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, a gente pode aplicar tanto esse convite para a salvação, quanto o convite para o discipulado. E esse convite ao discipulado aparece embutido o mandamento da humildade. Quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estava pensando, o que é humildade? Aí eu fui pegar um livro do pastor Josué Gonçalves, escreveu um livro, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. E é interessante que lá ele diz: humildade é fazer silenciar todo o nosso saber diante da sabedoria de Jesus. É afirmar a nulidade de todo o nosso poder. Se Cristo não estiver conosco, é ter coragem de admitir que se está sentado no banco primário da sabedoria de Deus. Isso é humildade. Mas ele diz ainda: é se ver na real medida da graça divina, nem acima, nem abaixo do que se é. Na fila da história, a humildade é considerar o próximo em primeiro lugar, em relação a você. É ter a coragem de servir aos iguais. Não é isso que Paulo diz em, repito, Filipenses 2, a partir do versículo 5, ele diz que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E no primeiro versículo do capítulo 2 ele diz que deve existir em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Esse é o segundo passo. E eu vou correr mais um pouquinho. Terceiro passo, a gente precisa aprender a relevar os erros do nosso próximo, as manifestações de imaturidade dos nossos irmãos, as injúrias que sofremos. Precisamos aprender a ser flexível, a deixar passar, a abrir mão dos nossos direitos, a abrir mão de algumas coisas que muitas vezes quer nos tirar do eixo, quer nos tirar do sério. Um dos estudos do Aliançados para Sempre, o presbítero Marcos deve saber muito bem com a Maria qual é a lição, e o presbítero Fábio, que está, não sei se já chegou nessa aí, tem um estudo que vai levantar um questionamento: quem é que é mais forte? É aquele que fala ou é aquele que se cala? E aí a gente vai aprender que quem é mais forte é aquele que se cala. É aquele que muitas vezes abre mão de seus direitos. Ele se cala, porque ele não quer revidar muitas vezes na mesma altura. Ele se cala mesmo sabendo que está certo,
mas ele não quer ofender a pessoa, não quer revidar na mesma altura, e se a pessoa continua no seu pedestal, achando que está correto, está bom, está de boa, você está com a razão, se cala. Na verdade, essa pessoa está tendo um autocontrole extraordinário, e autocontrole é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Relevar ofensas não é fácil, não. Quando alguém faz um mal, minha vontade humana é querer partir para cima. Mas nós que somos fortes, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 2, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, diz Paulo, no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. É impossível ter um bom relacionamento com as pessoas sendo uma pessoa inflexível. Quando Paulo diz que a gente deve suportar as fraquezas do fraco, não está querendo dizer que você deve aguentar ali no sentido de dizer, eu estou para estourar, estou a ponto de explodir. Nos dá uma ideia de suporte, de apoio. O texto original dá uma ideia, quando diz suportai, está querendo dizer seja apoio, seja esse braço forte que vai sustentar uma pessoa fraca. Veja as atitudes dela como sendo de uma pessoa que ainda não atingiu o mesmo nível de entendimento, ou porque não está compreendendo determinadas coisas. Tenha paciência e seja essa fonte de sustentação para essa pessoa. É isso que Paulo está afirmando. Então, uma pessoa que sempre quer ter razão, não consegue se relacionar bem com ninguém. Eu me lembro que eu investi na vida de uma pessoa para o ministério, e na nossa igreja é complicado alcançar o nível pastoral, tem todo um procedimento, tem todo um processo, e na época eu coloquei essa pessoa para estudar teologia nos recursos que existia aqui em Fortaleza na época, que era muito limitado. Aí na hora lá da sabatinação do camarada, ele disse, olha, eu passei 3 anos da minha vida perdendo tempo dentro do seminário, quando eu poderia, porque eu já sei de tudo. E eu, olhando assim, era o dono da razão. E obviamente que essa pessoa foi reprovada. A pior coisa do mundo é a pessoa achar que já... Quando a pessoa acha que sabe de tudo é porque não sabe nada. Ele está indo na contramão da visão socrática. Sócrates dizia, eu sei que nada sei. É a única coisa que eu sei. Porque existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, a nossa vã teologia. Quando eu acho que sou o dono da verdade, coitado de mim. Na verdade, eu vou me tornar uma pessoa intragável, uma pessoa que as pessoas vão querer se afastar de mim. Mas rapaz, é um camarada chato. Quer ser o centro de tudo. E é o dono da verdade. Escute. Jesus Cristo nos ensina totalmente diferente. Ele nos manda ser tolerante, Ele nos manda relevar, suportar, e Ele diz, haja com todo o amor, cuide das pessoas, invista nas pessoas, e não haja na mesma medida, não reaja. Para cada ação tem uma reação. Essa é a grande verdade, é a lei que nós aprendemos, que é uma verdade, né? Aprendemos como verdade na escola, nas escolas da vida, nas universidades da vida e
nos primeiros passos da nossa vida acadêmica. Mas a Bíblia vai dizer que a tua reação seja surpreendente. Seja exatamente no sentido de construir, de ajudar alguém que está agindo o contrário. O versículo que lemos fala da necessidade de não agradarmos a nós mesmos, e sim o nosso próximo para a edificação. E por último, glória a Deus. Diga glória a Deus. Se a gente quer construir relacionamentos saudáveis, a gente precisa desenvolver a graça de perdoar os nossos ofensores. Paulo diz aqui que a gente não deve se vingar, que a gente até pode dar lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se ele tiver sede, dê de beber. Quem não perdoa age dessa maneira? Não. E é interessante que todos nós somos passíveis ao erro. Não existem boas amizades que nunca passaram pelos erros e pelas falhas. Por isso, Colossenses, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 13, que assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. É fácil perdoar, pessoal? Sim ou não? Porque perdoar é você abrir mão, é você rasgar o escrito de dívida que a pessoa te deve, é você alforriar a pessoa em seu coração. Mas saiba de uma coisa, mesmo não sendo fácil para muita gente, o perdão é terapêutico. Quem não perdoa é mais prejudicado do que a pessoa que te ofendeu. Porque você que sofreu a mágoa, vai dormir com aquela pessoa na tua mente, no teu coração, acorda com ele, vai tomar café da manhã com ele, você pode estar até num ambiente agradável. Alguém faz referência àquela pessoa, você diz: pronto, estragou o meu dia. Aquela pessoa está te fazendo mal, está te adoecendo. Mas uma das palavras gregas para perdão é charizomai, que significa uma manifestação graciosa de amor. Uma outra palavra é soltar, liberar, libertar, deixa ir. Quando você diz: eu perdoo fulano pela mágoa que me causou, eu declaro que você está perdoado em nome de Jesus. Você está dizendo: eu estou te libertando e eu estou me libertando de você. E aí quando você faz isso, você é liberto das lembranças do passado, você é liberto da mágoa, você é liberto da pessoa do passado, e você pode ser livre de prisões, de cadeias espirituais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Isso não está no mundo dos sentimentos, está no mundo das decisões. E mais ainda, quando Jesus respondeu para Pedro, Pedro se aproxima e diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Jesus diz: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Multiplica aí. Quanto é que dá? 490 vezes. Será que Jesus estava aí numerando, colocando uma quantidade de vezes que eu devo perdoar? Não. Ele estava querendo dizer que se a pessoa errar com você, o tempo inteiro, o tempo todo, você deve perdoar. Aí, perdoar uma vez é bom, é fácil até, né, para muita, mas vai 2, 3, 4, o dia todo, o tempo todo. Imagina isso num relacionamento conjugal. A mulher já está que não aguenta, quando o marido vai entrar, ela já está armada com a panela ou com um cabo de vassoura na mão, que ela não aguenta. Se esse miserável disser qualquer coisa, hoje eu quebro esse cabo de vassoura na cabeça dele. Ainda que depois eu tenha que responder isso. É complicado relacionamento humano. Mas Jesus nos ensina
que você deve perdoar sempre. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, como eu falei, os comentaristas bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Então, a gente quer construir relacionamentos saudáveis. Deixa eu concluir dizendo, para construir relacionamentos saudáveis, para que a gente possa ser essa igreja que faz a diferença, a gente vai ter que começar a manifestar esse amor, que transcende qualquer manifestação humana de amor. Segundo lugar, se eu quero desenvolver relacionamentos saudáveis, eu tenho que pedir a Deus que me dê espírito de humildade, para que eu possa olhar para as pessoas e entender que cada ser humano é uma joia preciosa para Deus. Não importa a sua posição social, a sua posição financeira, as suas qualificações intelectuais, se é um morador de rua ou se é alguém que mora no palácio. Para mim, são seres humanos importantes, porque em Cristo morreu, e é uma pessoa que deve ser respeitada, digna e que tem glória a Deus. Repetindo, qualquer pessoa, qualquer ser humano sempre tem algo para me ensinar. Terceira coisa, se eu quero desenvolver relacionamento saudável, eu preciso aprender a relevar, a ser tolerante, a ser flexível. E se eu quero ser essa igreja que tem relacionamentos sólidos, firmes, eu devo desenvolver a capacidade e a graça de Deus de perdoar os meus ofensores. Isso envolve os meus irmãos, o meu próximo, e envolve também os meus agressores que estão distantes. Coloque-se de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos neste momento. Fale com Deus. Deus te chamou para que você possa produzir frutos. Deus não te chamou para você viver apenas sentado nos bancos da igreja, ouvindo aos domingos, uma vez ou outra, um sermão, onde você, até durante a semana, até amanhã já esqueceu. Tem muita gente que até esquece qual texto que foi lido e o sermão que foi pregado. Deus te chamou para que você produza frutos. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. A esperança para esse mundo caído não está na política e nem nos políticos, não está nos empresários, nas empresas nacionais e multinacionais, não está nos recursos humanos. A esperança para esse mundo perdido está em Jesus Cristo de Nazaré, está no Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja é a agência autorizada por Deus para anunciar a mensagem de salvação. E se você é um membro da igreja, se você é um salvo em Jesus, que pertence à igreja, ao corpo de Cristo, você tem essa responsabilidade. Se a igreja não desenvolver essa consciência de que o mundo está perdido, e que se eu não anunciar a mensagem, a única mensagem que tira o homem da perdição e o leva ao caminho de salvação, a Bíblia diz que esse ímpio vai morrer na sua impiedade, mas Deus vai cobrar o sangue dele de mim, se eu não avisar a esse ímpio. Se eu avisar e ele não quiser, Deus está dizendo: o problema é dele. Mas se você avisar, se você anunciar, ele pode se converter
e você foi canal de Deus para salvar uma vida. Então, o desejo do meu coração é que essa palavra não seja apenas uma palavra instrutiva, doutrinária, não seja apenas uma palavra que alcance a tua mente, mas que seja uma palavra que penetre em teu coração, que penetre em tua alma e que faça uma grande diferença, te leve a sair daqui nesta noite dizendo: eu quero ser esse instrumento de transformação de vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada, que foi anunciada na noite de hoje, Senhor. Quero te pedir que o Senhor nos ajude, porque às vezes a gente se isola tanto, a gente, como ser humano, dependendo das circunstâncias, das situações, a gente, por decepções as mais variadas possíveis, prefere muitas vezes se isolar ou cortar relacionamentos. Ó Deus amado, e a tua palavra diz que realmente existem relacionamentos que são necessários que sejam desfeitos, relacionamentos que me levam para o mal, que quer me afastar do Senhor, mas eu preciso construir relacionamentos saudáveis com a tua igreja e com as pessoas que eu quero ser canal de Deus para a operação da transformação divina na vida dela, Senhor. Foi por isso que tu disseste que eu não devo cumprimentar apenas os meus irmãos, que eu não devo amar apenas quem me ama, que eu não devo ser apenas amigo das pessoas que são meus amigos, que eu não devo abençoar apenas quem me abençoa, mas que eu devo amar quem me odeia, que eu devo abençoar quem me amaldiçoa, que eu devo falar bem de quem fala mal de mim, porque é dessa maneira que eu serei sal da terra, que eu serei luz do mundo, que eu farei a diferença, e os homens verão as nossas boas ações e glorificarão ao nosso Pai que está nos céus, se renderão ao nosso Deus. E Senhor, nos desperta, por favor, ó Deus, nos tira dessa letargia, ó Deus amado, nos tira das nossas próprias desculpas que nós damos a nós mesmos com a intenção de desincumbir a nossa consciência de nossas responsabilidades. Às vezes dizemos tanto que estamos ocupados, que não temos tempo para nada, que não temos tempo para fazer uma visita, que não temos tempo para evangelizar, para falar de Jesus, porque a gente está ocupado em nossos afazeres, porque o nosso coração está preso, Senhor, a esse sistema, a esse mundo material e materialista. Nos liberta nesta noite, Senhor, para que possamos olhar para a nossa casa celestial e entendermos que aqui na terra nós somos apenas peregrinos, passageiros, ó Deus amado, que estamos aqui, passamos uma chuva, mas que a nossa morada eterna está na glória celestial que o nosso Senhor Jesus preparou, e o desejo dele é que onde ele estiver, estejamos nós também, e com essa consciência possamos ser semeadores da paz, semeadores da mensagem de esperança, semeadores do amor, semeadores de humildade, semeadores de relevância, semeadores de perdão, instrumentos de transformação de Deus para mudar a nossa sociedade, para mudar a realidade da nossa história, para mudar a realidade do nosso povo, e para vermos uma nação rendida, quedada ao Senhor, reconhecendo que o único e soberano Senhor do céu e da terra chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Desperta-nos para o exercício da grande comissão, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Pode assentar rapidinho. Eu quero, nesta noite, trazer algumas informações. Irmãos, eu quero que vocês orem pelas irmãs que estão cuidando da programação do aniversário do ciclo de oração da nossa igreja, a irmã Kátia e a irmã Juliana e outras santas de Deus que estão aí envolvidas. Esse evento deveria acontecer agora em maio, mas foi adiado para o mês de junho, porque a irmã Jane, que é
a responsável pelo ciclo de oração, está enferma. Ela precisa das nossas orações e ela faz isso com muito amor, esse trabalho com muito amor, e não está sendo possível. Então vamos orar por ela, para que Deus abençoe, e orar também pelo êxito desse trabalho das irmãs. A irmã Kátia e as irmãs estão empenhadas aí, irmã Juliane, as senhoras, na arrecadação de dinheiro, de verbas para esse evento, e tem esse sorteio aí, né, irmã Kátia? Vamos fazer já esse sorteio em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos tirar aqui um número, né, para ver quem é o abençoado ou a abençoada. Eu quero orar nesta noite pela irmã Edileuza, Edilene, Janiele, pela Alice e por todos aqueles que estão aniversariando hoje. Felizardo aqui, o Felizardo é o número 47. Quem é que tem o número 47? Irmã Lourdinha. Está sendo abençoada, irmã Lourdinha, aí com essa bênção do Senhor. Ainda vem mais bênção aí. Irmãos, eu quero orar pelas servas de Deus. Venham aqui. E já tem aqui um monte de presente para sortear. Que maravilha. Então vou correr aqui um pouquinho. Ninguém me disse nada. Ainda bem que... Senão o tempo vai passar aqui. Aqui as servas de Deus. Próximo sábado, 7h30, reunião com as senhoras. O irmão Evaneide está dizendo que as senhoras todas têm que vir, em nome de Jesus. 7h30 da noite, né, de sábado. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, irmãos? Glória a Jesus. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Parabéns pra você, irmão Aldemar, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Senhor, eu abençoo as tuas filhas, o teu filho, que estão aqui no teu altar, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida, por mais um ano de existência. Eles reconhecem que a sua vida é a manifestação de um dom gracioso de Deus. Estas vidas reconhecem que são frutos de um projeto bem elaborado pelo Criador antes da fundação do mundo, e que elas foram geradas para produzir muitos frutos e para viver para o louvor da tua glória. Abençoe as tuas filhas que estão aqui em teu altar, Edileuza, Janiele, Edilene, irmão Aldemar e todos os demais que estão aniversariando. Abençoa-os com saúde, com paz, com prosperidade, com longevidade. Abençoa-os cumprindo os desejos dos seus corações, pois é o que diz a tua palavra: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pai, que elas sejam bem-sucedidas em todas as áreas das suas vidas. Eu quero nesse momento aproveitar, Senhor, para abençoar todas as mães, todas as mulheres que Deus tem concedido a graça de gerar, de criar e de amar tão profundamente os seus filhos, a sua prole. Ó Deus amado, que todas essas mulheres sejam abençoadas, protegidas, todas as mulheres em todos os rincões da terra, aquelas, ó Deus, que se sentem felizes, realizadas, bem-sucedidas. Olha para aquelas que estão sofrendo, vivendo no cárcere, no aprisionamento, de relacionamentos doentios, de relacionamentos, ó Deus amado, agressivos, onde elas estão marcadas físicas e psicologicamente. Ó Deus, que tu manifestes o teu amor e as façam entender que elas são preciosas para o Senhor. Derrama o bálsamo de Gileade no coração dessas mães que têm se preocupado com seus filhos,
Deus, com aqueles que muitas vezes, ó Deus, sai de casa, ó Deus amado, não avisa a hora que vai chegar, causa preocupação, faz essas mulheres passar noites em claro. Olhe para aquelas que olham para os seus filhos que já estão casados, envelhecendo, mas sempre vê como seus filhos amados, preciosos, que precisa da sua proteção e do seu cuidado. É esse o amor materno, ó Deus amado, foi esse amor que o Senhor encheu no coração dessas mulheres. Portanto, Senhor, as abençoe com a tua graça, com a tua proteção e com o teu amor divino, que elas sejam fortalecidas e benditas do Senhor. Nós as abençoamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos encerrar o culto e depois vamos fazer aqui o sorteio. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Quem está abençoado nessa noite, diga amém. Fica de pé nesse momento. Levante a mão para o céu bem alto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos ao sorteio.